Olá pessoal, como eu havia prometido, esse é o vídeo da VCFSW, a Vintage Computer Festival Southwest. Na realidade é o Festival de Computação Antiga que ocorreu aqui em Dallas esse final de semana passado. Para o pessoal do futuro, isso ocorreu em junho de 2023. Então, basicamente está aqui o meu, meu cartãozinho, né? Meu cartãozinho de admissão, bem Unix mesmo. Who am I? Rafael de Souza. Isso aqui basicamente foi uma feira muito bacana, tá? Na realidade, muitos entusiastas, muita coisa antiga e tinha até palestras, né? Então tá aqui o calendário da coisa toda, tá? Patrocinados inclusive por coisas locais aqui muito bacanas, o National Video Game Museum e algumas outras marcas aqui, inclusive a Universidade de Dallas, etc. Quer dizer, muito bacana, muito bem organizado o evento. Tem até esse panfleto aqui com o mapa da mina aqui e com todos os detalhes de palestras, etc. Então o evento foi muito bem bacana, muito bacana. Então eu tenho na realidade aqui o que? Uma coleção de fotos que eu tirei do evento, não tenho nenhum filme lá. Eu tenho uma coleção de fotos que eu tirei do evento. Vou dar uma olhadinha nessa coisa toda. Deixa eu só redimensionar aqui, agora eu fico pequenininho aqui. E a coisa toda aconteceu na Universidade do Texas, em Dallas. A Universidade do Texas fica aqui perto, fica bem pertinho aqui de casa, na Grande Dallas. E essa universidade tem um dos campos aqui em Dallas, tem outros campos de outras cidades próximas, Denton, Arlington e etc. Então, isso aqui só dá a entrada aí bonita, e a entrada aqui do campus, né? Do campus não, do festival. E basicamente isso daqui, esse prédio, um prédio enorme. Na realidade, você olha aqui, é o centro acadêmico. O centro acadêmico dos alunos, né? O centro de alunos, na realidade, né? Praticamente isso é o centro de convivência, digamos assim, onde tem festivais, etc. Não sei se isso é exatamente o centro acadêmico. O centro acadêmico que a gente tinha, pelo menos na minha universidade, era uma sala, não era acho que era um prédio. Mas enfim, tá aí é bonito e tal. Opa, pera lá, deixa eu botar aqui a coisa toda. Bom, e aqui basicamente é a entrada do salão principal, né? Tem o meu amigo Sérgio Partenil aqui, com dois plotters maravilhosos, mas dá para notar que a coisa é meio. Né, é uma bagunça organizada, basicamente, né? Então tem uma série de stands aqui, tem um stand aqui até de gente muito interessante, muito até famosa nesse meio, tá? Inclusive esse stand aqui, no cantinho aqui, é de um cara chamado, o canal dele é 8-Bit Guy, 8-Bit Guy. Ele mora em Cannondale, aqui na Grande Dallas. Ele é um cara com um canal muito famoso de computação antiga, tá? Então, realmente, gente aí, tinha gente também do porte de um dos projetistas do Commodore 128 e, posteriormente, do Amiga. É um cara chamado Bill Hurd. Ele é um cara muito bacana. Ele tem histórias, tal, tem até canais de YouTube, etc. Ele conta muitas dessas histórias. É um cara muito bacana. Ele estava aí nesse evento também. Tinha uma outra moça também chamada Jerry Ellsworth. Ela atualmente tem trabalhado em visão, realidade virtual, essas coisas e tal. Então, pessoal, realmente muito bacana. E sem contar também as pessoas que trabalhavam aí trabalhavam nesses computadores todos, da época. A grande Dallas tinha a Radio Shack Tandy, que era uma grande fabricante de computadores. Então muitas das histórias desse pessoal sobrevive aí, contada, passada aí pra gente, né? Então é muito bacana. Essa é uma outra visão também, dá para notar também uma série de computadores aqui, alguns Macs aqui, enfim, muita coisa, muita coisa ainda espalhadinha, né? Aqui também é idem a mesma coisa, tá? Uma série de detalhes. Aqui o pessoal fez uma graça, né? Botou aqui um anúncio da época, um TAN de 1000 TX a $1.199, né? Aqui completo, sistema completo e tal, né? Aí tinha até também, não só o pessoal conversando, mas também tinha computadores também, mas tinha muito livro também, tinha muita literatura. Rapaz, aqui segurando um livro do Univac, um manual do Univac 1050, quer dizer, incrível, né? Como essa literatura, enfim, ela se
se perpetua, né? O pessoal realmente não tenta não jogar nada fora, né? Ou pelo menos tenta minimizar isso, né? Aí não tem jeito, né? Mas enfim, essa basicamente é a visão aí do salão principal. Não é muito grande, mas era apinhado de computadores e tecnologia. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Então, valeu muito a pena. Bom, indo agora para os detalhes, né, das máquinas, né? Primeira foto aqui é só esse é um computador de um amigo, David Jett. Ele, na realidade, resgatou isso imagine, né, de um celeiro no Alabama, que estava cheio de coisa de computação. Ele dirigiu lá os seus 500, 600 quilômetros para chegar lá e pegar essas maravilhas, né? Isso aqui, na realidade, é um display bem antigo, mas a foto aqui basicamente é só para dar uma ideia de como era. Eu comecei na computação com display de fósforo verde, então basicamente era isso que a gente via na tela quando estava jogando o joguinho. E por outro lado, via só tela-texto mesmo e tal. E aqui basicamente são só papéis, tal, com informações, etc. Enfim, muita coisa nesse sentido. Isso aqui é muito bacana. Deixa eu só rodar aqui. Esse aqui é um Centurion. Centurion, na realidade, é um mini computador. Vou aproximar aqui um pouquinho. O Centurion aqui, na realidade, foi trazido por um cara também youtuber muito famoso, de um canal chamado Usagi Electric. Ele é um cara muito, muito bacana, ele tem uma série de projetos interessantes. O canal do YouTube mostra bem isso. E esse aqui é um mini computador que ele trouxe, um dos, um dos mini computadores que ele trouxe, bastante interessantes aí, Centurion. Eu não me recordo exatamente da história dele, mas basicamente aqui está a tela, a parte principal, né, o painel principal dele, com chaves de liga, etc. E, bom, naturalmente, aqui o terminal, o terminal dele aqui, o terminalzão dele aqui com tela. Se não me engano, isso aqui não era fósforo verde, isso aqui era algum outro tipo de branco, sei lá o que. Enfim, muito bacana. Bem anos 70. Isso aqui é tipo do anos 70. Dos anos 70. E aqui, um computador próximo aqui, também, mas era o Macintosh SE, tela preto e branco. Dá para sentir como era o estilão da coisa aqui na época, né? O Macintosh aqui sempre realmente um estilo meio inconfundível aí nessa época. E aqui, um Commodore VIC-20. Os computadores Commodore não eram muito populares no Brasil, porque eles não eram facilmente clonáveis, né? Mas o Commodore VIC-20 foi um primeiro computador em massa da própria Commodore. Era um computador relativamente barato, tá? Depois eles lançaram o Commodore 64 com mais memória, depois o 128 e depois virou o Amiga, quer dizer, a família inteira. O Amiga é o mais dissociado dessa família da Commodore, porque ele era mais avançado e mais difícil. O detalhe é que esses computadores da Commodore, eles não eram populares no Brasil porque realmente os circuitos integrados que compunham o sistema, eles eram muito avançados para a época, eram dedicados, muito avançados. Então era impossível fazer um clone fácil. Então por isso que os Commodores não eram realmente muito populares no Brasil. Bom, aqui a foto está só mostrando um pouquinho o manual de instruções do bichinho. Mas é um computador bacana, né? E novinho. Aliás, um detalhe que eu esqueci de mencionar, muitas das coisas aqui estavam à venda também, tá? Principalmente computadores inteiros ou peças de periféricos, etc. Eu peguei uma coisinha ou outra, nada muito grave, mas se eu pudesse, eu pegaria tudo. Mas obviamente não teria espaço nem dinheiro nem nada. Mas tá aí. Esse bichinho aqui roda bem. Aí, estava tudo funcionando, tá? A maioria dos computadores estavam funcionando. Esse aqui é um outro também muito interessante, esse conjuntão aqui, também mini computador da Wang. Wang foi uma fabricante poderosíssima dos anos 70 também, de mini computadores. Ganhou um mercado incrível, virou falência nos anos 90 e tal. Mas esse aqui também era um computador que o Usagi Electric, o cara do Usagi Electric, esqueci o nome dele, também trouxe, funcionando bonitão, tá? Tá aqui o computador principal e tá aqui o terminalzão. Esse aqui, fósforo verde mesmo, com as teclas aqui, eu acho muito bacana. Um detalhe interessante também que o Usagi Electric, ele tem, dá para ver um pouquinho aqui, e tem algumas placas aqui.
são placas com válvulas. Ele tem um processador, ele criou um processador com válvulas. Então, a coisa toda roda a baixa tensão, 24 volts, para válvulas, né? Mas ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem, ele faz todas as operações e tal. Ele tem vídeos na internet sobre isso. É um projeto muito interessante. Ah, tá aí. Uma imagem mais próxima aí do terminalzão Wang. Acho muito bonito, acho muito bacana. E também, aqui no bônus, aqui 2 unidades do computador dele e aqui uma parte do painel grande aqui do computador dele. Todos são válvulas 6 ao 6. Ele até me deu uma vez. na outro encontro. É um cara muito bacana. Aí aqui também no Zag Electric, tá? Esse aqui é um VAX. Um VAX da Digital Equipment Corporation. Os VAX eram estações realmente bastante poderosas também. A gente já está falando bem anos 80, tá? Aqui os VAX eram anos 80, vieram bem mais modernos, inclusive era uma torre, configuração torre, terminalzinho laranja aí, bonitinho, né? Isso aqui é muito, muito bacana. Provavelmente rodando, eu acho que é rodando no AIX, eu me lembro qual era o sistema operacional desse cara. Mas tá aí, estação VAX Station 3200. Tá aí a bichinha. Muito bacana. Se não me engano, isso aqui é fita, unidade de fita para armazenamento. Mas tá aí, isso aqui é história também. Esse daqui é apenas um gravador cassete, estava à venda, mas novinho gravador com o manual de instruções. Curiosamente, a Philips aqui nos Estados Unidos, boa parte dos produtos de consumo dela, eles não vendem como Philips, eles vendem como Norelco. Não sei porquê. Mas enfim, inclusive barbeador eles chamam aqui de Norelco, não Philips. Então, não sei, uma série de produtos de consumo são assim. Paciência. Mas basicamente um gravador novinho, super bacaninha, que o pessoal também usa, esses gravadores. Isso aqui estava à venda. Eles usam esses gravadores porque os computadores de antigamente usavam gravadores de fita, né? Para carregar os programas e tal. Então, basicamente é isso aí, né? Isso aqui é muito bacana. Um computador pessoal, um dos computadores pessoais antigos, 5100. Isso aqui era antes da era PC, tá? Mas é um computador dito pessoal porque tem a telinha, tem o sistema de armazenamento aqui e tem o tecladão, né? Então esse tipo de computador aqui é absolutamente característico, são as tentativas do pessoal de embarcar nesse mercado de computação pessoal, né? Tá aqui do lado também, olha, um disquetão, se não me engano esse disquete é de 8 polegadas, tá? E tem uma fitinha aqui compatível com o IBM 5100. E tá aqui um pouco a história aqui do bichinho. E falando também anunciando também a palestra que ia ser feita sobre esse computador. Infelizmente eu não pude participar das palestras. E aqui, só um detalhe, lindão, né? Unidade de fita aqui com tecladão também. E aqui uma série de controles e tal, né? Display reverso, isso era muito comum. Você invertia o display, botava o fundo claro e a letra preta, ou vice-versa. Então é interessante. E aqui a chave, essa aqui inconfundível chave da IBM, chave vermelha para liga e desliga dos sistemas deles. Aí uma série de outros controles aqui, 32, 64 linhas, etc, etc. Enfim. E o botão de boot, restart do computador. Esse aqui é um outro também, computador bem antigo também, Sharp PC5000. É um computador portátil com impressora e tela embutida, tá? Então esse aqui realmente é um processador, digamos assim, de textos, né? Mais voltado para editoração mesmo. Tá aqui o tecladão, a impressorinha matricial e o displayzinho de cristal líquido absolutamente incrível. Também uma inovação para a época incrível, né? E aqui os softwares do bichinho, né? O software encadernado com esse plástico imitando couro e aqui os acessórios, né? Um acessóriozinho de bateria, memória, expansão de memória, Bubble Memory, é uma tecnologia de memória muito interessante. E aqui SuperCalc 2, que é uma planilha de cálculos, precursora do Lotus 123, precursora do Excel. Então tá aí. Bom, mais coisas, né? Aqui tá um Atari, esse que é um Atari comum, que eles vendiam
americano, com esse detalhe em madeira. Os Atari no Brasil eram todos pretos do que a Polivox, o estilão que a Polivox importou era preto. Mas esse aqui basicamente ele só. Isso aqui não estava funcionando lá, mas ele só tinha uma demonstração de um cartucho que fazia um sintetizador de música e tal. Então esse aqui não estava funcionando, então eu também não vi exatamente o que era. Esse daqui, a coleção de jogos aqui, que o 8-bit guy, o David Murray, ele criou esse jogo, Attack of Petsky Robots, e ele criou esse joguinho, e aí aquele, não sei se vai dar para notar muito bem, mas ele tem muitos ports aqui para Atari, computadores Atari, esse aqui é PC, se não me engano, aí você tem, PC tá aqui se não me engano é Commodore, então ele tem Commodore tá aqui, né, o símbolozão, e tem um outro aqui que é da Apple e tal, então ele fez um port desse jogo, e ele vende o jogo, para uma série de plataformas. Inclusive as fitinhas cassete estão aqui também. Então, basicamente, isso aí é só para manter a compatibilidade. Então, ele estava vendendo lá. Muito bacana a iniciativa dele. Essa aqui é uma outra iniciativa dele também, do David Murray, que é o Commander X16. O Commander X16 é um computador naturalmente moderno, usando componentes mais modernos, mas que ele clona os Commodores. Eu não sei se ele clona o Amiga também, não tenho certeza. Mas o foco dele era o Commodore mesmo. Mas é um computador moderno, né, que as pessoas podem ter acesso. Ele tem os acessórios aqui e tal. Esse computador, se não me engano, não está à venda ainda. Ele só deixou lá como demonstração. Mas é muito bacana. É o que vem por aí. Eles estavam tentando definir ainda algumas etapas finais aí de produção do produto e ainda não estava à venda. Mas isso é bacana. Ele tem tudo isso, ele comenta sobre tudo isso no canal dele, 8-Bit Guy. Bom, aqui, movendo-se ainda, computador 8 bits, ColecoVision Adam. A ColecoVision era uma poderosa a fabricante de videogames, competia lá com Atari, o Intellivision e tal. Foi vendido no Brasil, alguns clones foram vendidos no Brasil, o Onix e algum outro que eu esqueci. E o ColecoVision Adam era o computador, era a versão computador do videogame. Então, basicamente, está aqui o computadorzão com controle aqui para os jogos, tecladão e, naturalmente, 2 unidades de fita a botar os seus jogos, etc. Então, muito bacana lá. Eu não joguei, não fiz nada, mas era muito bacana ver isso aí. Bom, aqui tem um Apple I, um clone, uma réplica. não é o original vende a preços ridículos, mas esse aqui é um clone que o pessoal fez. O pessoal gosta, né, dessas coisas. Eu acho muito curioso aqui. Tem um par de tomadas aqui no painel de madeira. E a chavinha aqui provavelmente para arrancar o bicho. E na realidade a placa é moderna. Aqui ó, é o Replica One Plus, que é o nome do computador, e a placa aqui mais moderna, usando componentes antigos, mas enfim, roteamento, etc, tudo moderninho aí. Então bacaninho. O pessoal vende essas coisas todas, tá? Esses computadores todos aqui, essas coisas todas são vendidas, tá? No mercado aqui. Então é muito interessante. Esse aqui é bacana. Eu vou deixar assim. Esse daqui, na realidade, é um drive de disquete Sugart 860. Ele é um drive de disquete de 8 polegadas, mas a Sugart foi uma empresa que inovou muito no segmento de drives, porque eles conseguiram eles conseguiam fazer a inovação que ele teve, é que ele mantinha a mecânica igual, mas ele só trocava a eletrônica para poder interfacear com diversos computadores existentes na época. Então, cada computador tinha sua estrutura, sua arquitetura, e ele inovou com isso. Então, eu achei muito bacana ver um Sugart original, genuíno, lá, e eu tive que tirar a foto. Aqui o Sugart de lado, né, por cima, visto por cima, aqui com motor de passo e tal, que pulava os setores, etc, etc. E o bichão aqui, todo muito bem feito. Muito bacana mesmo. Esse aqui é um Terrestre 80. A similaridade com o famoso clone brasileiro da Prologica, o CP500, é bastante interessante, porque
o TRS-80, o CP500 na realidade, ele herdou um pouco do visual do TRS-80. Esse aqui é o modelo mais novo, cujos flops estão na vertical. Existe um dos modelos, se não me engano é o TRS-80 modelo 3, esse aqui é o modelo 4P. O modelo na horizontal, como o CP500 da Prologica também. E basicamente aqui, bom, telão verde, né? Rodando VisiCalc. Isso aqui é muito comum, planilha eletrônica, né? E aqui eu acho bacana, né? Brilho e contraste e o botãozão vermelho aqui de liga e desliga. Acho muito bacana. E os teclados são sempre muito bons. Eu adoro os teclados dessa época. Bom, e aqui é o HissKit. O HissKit H19, na realidade, era um clone, era um computador, um mini computador, que era um clone da poderosíssima Digital Equipment Corporation, a DEC PDP-11. Eles, na realidade, tentaram, se não me engano, a história é a seguinte, eles tentaram lançar, a HissKit, ela era famosa por kits de eletrônica. Eles tentaram lançar esse computador como kit, na forma de kit, mas a Digital não gostou muito e eles entraram numa batalha legal e não conseguiram vencer. Esse aqui é um dos exemplares bastante raros aí desse planeta, tá? E aqui estão 2 drives de disquete que compõem o sistema inteiro. E aqui está aqui a plaquinha, HissKit com Digital LS11. Tá aí uma coisa bacana. Mas eu acho que eles entraram numa encrenca legal aí. Foi a história que eu ouvi, que eu pesquei assim no ar. E está aqui só uma interface para o PDP-1170, onde você tem o acionamento de algumas, enfim, a entrada de dados aqui no computador. Isso aqui de uma maneira bem mais primitiva do que, obviamente, um terminal mais moderno com teclado e tela de vídeo. Bom, aqui, agora, voltando aos computadores pessoais, está aqui o primeirão TRS-80, o modelo 1, o modelo básico. Esse aqui é um computadorzinho, diferentemente do modelo 4, que parece mais o CP500 com tela integrada. Esse aqui não, é um computadorzinho standalone, um computadorzinho que é só mesmo a caixinha com tecladinho e você ligava na televisão eventualmente, né? Tem aqui o modelo 100 que eu apresentei num outro vídeo aí também, mas esse aqui é o modelo 1 muito bacana, tá? Primeirão. E aqui tem um gravador cassete da própria Radio Shack. Eu tenho um aí da Radio Shack, muito bacana também original. Depois eu mostro num vídeo futuro. Tá aqui, IBM PC XT. Esse aqui é o modelo 5140. O modelão com o tecladão modelo F aqui. Esse aqui é um PC original. Hard drive. Eu não tenho certeza se vocês vinham com hard drive ou não. Esse aqui com hard drive full height 5.1/4 e com flop disk aqui 5.1/4 também full height. Esse computador é antigo. E aqui com o tecladão modelo F. Eu adoro esses teclados. Eu não tenho o modelo F, eu tenho 2 modelos dele. Maravilhosos de se digitar. Tá aí. Show. Originalzão. E, bom, movendo aqui também para o Apple IIe. Muito bacana essa aqui, original também em excelente estado. Excelente estado. Muita coisa muito bem conservada na feira lá. Então tá aqui um Apple IIe. Eu tenho um Apple IIe, mais fabricado pela brasileira, microdigital. O TK3000, que eu tenho aqui no meu depósito aqui. Depois eu mostro para vocês também. Esse daqui era uma coisa incrível. Esse aqui é bem mais moderno. É um Windows 95, mas é o Toshiba Libretto. Esse computador aqui, bom, para quem conhece, o computador em si é extremamente pequeno. Foi uma sensação quando foi lançado. Era do tamanho de uma fita de VHS fechado. Ele fechadinho, fita de VHS. Incrível, incrível, extremamente pequeno. Com telinha colorida e tudo, rodava o Windows 95. Foi uma sensação na época. E o rapaz estava todo feliz, ele conseguiu essa base aqui pro libreto dele, de graça de um outro cara que disse que tinha umas 20. E de repente eu trouxe uma para ele na própria feira. Então o pessoal se ajuda bastante, isso é muito jóia nessa comunidade. Então tá aí, o carinha tava com um libreto completinho. Opa! E aqui tem o quê? Esse é de um amigo. Esse aqui é um display, um monitor de fósforo verde da Commodore. Um Commodore 128, que já era mais avançado.
e assinado pelo Bill Hurd, que foi um dos designers do Commodore. Então, absolutamente fantástico. E ele está aqui com uma unidadezinha de disco, né? Parece muito pequena para essa unidade de disco. 1541, mas estranho. Parece pequeno. Bom, enfim. Mas está aí, assinado pelo autor do cara, do computador. Absolutamente fantástico. Isso aqui é muito bacana. Tá aqui. Esse daqui é um IBM. Se não me engano, é um IBM AT. Esse aqui é um AT. É o modelo 5150 da IBM. Personal Computer AT. É o IBM PC AT, já com 286. E esse computador aqui, essa caixa fantástica. A gente teve um clone dessa com os dois drives já cinzas. Um deles era alta densidade. E o teclado aqui já é o modelo M. Também eu tenho um desses. E aqui o monitor rodando AutoCAD 2.62. Foi o AutoCAD que eu comecei a rodar. Eu comecei a fazer, inclusive, circuitos, diagramas de circuito com AutoCAD 2.62 aqui. Absolutamente fantástico. Quando eles mudaram para a versão 9 ou 10 do AutoCAD, eles mudaram de 2.6. Ao invés de lançarem a 2.9, eles mudaram a numeração para 9. Aí ele exigia coprocessador aritmético, coisa que a gente não tinha, era muito caro. Aí já viu, mas está aí o AutoCAD completinho, o AutoCAD, o PCAT completinho, e ele estava rodando os demos da Space Shuttle, etc. Muito bacana. Opa! Eu só tirei a foto aqui do detalhe, porque não podia deixar de ser. Isso aqui é absolutamente um clássico. Essa caixinha, com essa chavinha, isso aqui me traz lembranças incríveis. E aqui é uma placa coprocessadora para vídeo. Tá, o pessoal tava vendendo isso lá, tá? Placa linda, 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 linda. Naturalmente o cara falou, tem um problema e tal, não sei o que lá. Provavelmente isso carecia uma troca de um SEI de DRAM aqui. Mas absolutamente incrível, original zona aqui. Voltando a Commodore, esse aqui era a linha de computadores de business, de negócios dele. Esse aqui foi o computador que botou a Commodore no mapa de computadores. Commodore PET, que é o computador totalmente integrado, tela, um teclado, a interface de fita, né, o tocador de fitas, o toca-fitas, e esse tecladinho. Esse tecladinho é uma bomba, foi extremamente rejeitado na época. Eles queriam baratear o custo desses computadores para negócios, não conseguiram, e aí tiveram que mudar para um teclado mais sério. Mas basicamente, esse aqui foi, enfim, ficou um tempo no mercado, né, mas era usado bastante para turma de negócios, de pequenas empresas e tal. Até ele chama de computador pessoal, mas o pessoal usava bastante mesmo ele como mais para pequenas empresas e coisas assim. Então, realmente, muito bacana. Isso basicamente conta, né, em material e equipamento, a história dessas empresas. Né? Muitas delas desapareceram naturalmente, mas conta a história disso tudo. É absolutamente estonteante ver tudo isso presente na mesma sala, digamos assim. Né? E é isso daqui. Wolfenstein 3D. O pessoal, não, joga aí. Esse daqui, na realidade, é o Wolfenstein 3D, uma máquina bem mais moderna. É um conjunto completinho da Gateway, um Gateway 2000 completinho aqui, muito bacaninha. Cara, eu tava super feliz aqui. Ele tava meio chateado porque o monitor original dele, com essa tampinha original, ele falhou no transporte. Essas coisas acontecem pra caramba. Ele me contou, puxa, o meu monitor, que tava inteirinho com essa tampinha e tudo mais, eu trouxe para cá, ele falhou, ele ficou pifado. Aí ele teve que trazer o outro monitor dele sem essa tampinha. Paciência, coisas assim mesmo. Mas esses computadores antigos são assim mesmo. Você põe no porta-malas do seu carro, o carro trepida e olha, as coisas acontecem, não tem jeito não. Isso é simples. Esse aqui, foi um Macintosh Quadra. Lamentavelmente ele não estava funcionando, mas o Macintosh Quadra aqui já era na época que a Apple já era bastante, bastante séria no segmento de editoração eletrônica e tal. Flopzinho de 3,5, baita máquina, mas lamentavelmente não estava funcionando, não deu para ver muita coisa. Isso, as coisas são bacanas. Esse daqui é uma Punch, Card Punch. Esse aqui é a perfuradora de cartões da IBM. Você digitava o seu programa aqui e aí ela passava o programa para os cartões perfurados
incríveis. Então, isso aqui basicamente é que o pessoal. Eu não peguei essa época de cartões perfurados, mas os meus professores da universidade pegaram. Eles falavam que era sempre um drama se você tropeçasse com a caixa de cartões e os cartões todos caíssem no chão, era um desastre, você tinha que reorganizar os cartões todos e tal. Então era bem complicado, mas basicamente eram os programas dele. Isso aqui é fantástico, isso aqui é muito bacana. Tá aqui o detalhezinho, né, do Card Punch aqui, da perfuradora de cartões. Tudo funcionando, tá? E esse daqui também é absolutamente fantástico. Um teletipo. O teletipo é o que era usado, por exemplo, em empresas de correio de telégrafos. Nos telégrafos, o pessoal usava teletipo para transmitir mensagens, e aí tinha os caracteres aí, Hello from VCF SW, né? O teletipo aqui é uma máquina de escrever, mas eletricamente acionada, elétrica e eletronicamente acionada, né? E uma máquina original, né? E funcionando, tá? Essa aqui era uma das máquinas abertas, um teletipo um pouco mais antigo. Você nota que tem um belo do motor da General Electric aqui, solenoides, para fazer a bateção aqui das teclas. Isso aqui é uma máquina de escrever, toda a estrutura de uma máquina de escrever, mas ela fazia a bateção das teclas aqui, e provavelmente, não tem muito sentimento, provavelmente o cara tinha e passava aqui nesse meio. Aqui. Então, basicamente um pouquinho de detalhe aqui, provavelmente algum ajuste mecânico e tal, com o solenoide que batia as teclas, né, cada caractere, né. E essa daqui era um outro tipo de teletipo, que inclusive o rapaz até imprimiu para mim a fitinha aqui. Esse aqui, na realidade, o código estava VCF Midwest 2022. Tá? O código estava um pouco anterior a esse evento, mas ele imprimiu para mim esses cartõezinhos perfurados, essas fitinhas perfuradas. Isso aqui também era para transmitir dados, etc. Você nota que a gavetinha cheia de pedacinhos de papel. Ele imprimia os dados, imprimia as informações nessa fitinha de papel aqui. Isso aqui é muito interessante. Isso me lembra muito historinha em quadrinhos do Tio Patinhos, que ele tinha umas maquininhas dessas aqui, recebendo as ações, as cotações da bolsa. Enfim, coisa de criança. Mas isso aqui tudo funcionando, muito bacana, muito bacana. Barulhento, 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 terrivelmente barulhento. Bom, voltando para coisas um pouco mais modernas e menos mecânicas, esse daqui é um computador que fez uma sensação na época. Esse aqui era um IBM ThinkPad, quando a IBM ainda fazia computadores e fazia computadores bons. Esse aqui era um computador cujo teclado se expandia, era um laptop pequeno, mas o teclado se expandia para ficar num tamanho minimamente aceitável para você poder digitar as coisas. Então, basicamente, esse computador aqui são raríssimos os computadores, valem uma fortuna. O pessoal no mercado dos dados vale uma fortuna. Computador lindinho aqui. Não estava funcionando, não sei qual é, mas é muito bacana. Isso daqui, muito interessante. Esses teclados aqui, ultra ergonômicos, eu lembro muito bem quando esses teclados estavam sendo vendidos novos, onde você botava as mãos aqui, ergonomicamente era bem interessante, as mãos ficavam assim, e os polegares batiam nas teclas centrais aqui de autocontrole, etc e tal. Era meio cacareco estranho, mas enfim, tinha lá seus usos, era interessante, é certamente curiosidade, bastante inusitado. E lindão, hein? Um Apple III completinho, 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 com monitor, com tudo, isso que vale uma fortuna, fortuna, nem perguntei o preço. Isso vale uma fortuna, claro, tinha um botãozinho aqui quebrado e tal, mas absolutamente lindo, lindão o Apple III aqui, realmente muito bacana, coisa de outra era, computador extremamente avançado para ela. Enfim. E o mais inusitado, a gente no Brasil não chegou a ter computadores da Atari. Né? A gente era limitado ao VCS 2600. Mas a Atari tinha uma linha extensa de computadores. E esse aqui, inclusive, era do museu, é um exemplar do museu de videogames aqui de Dallas. Tá? Então, o Atari 130, tinha o Atari 400, Atari 800, Atari 1600, uma série de modelos diferentes de computadores pessoais, domésticos da Atari, e eles tinham gráficos infinitamente melhores que o VCS, que o 2600 que a gente jogava. Então, eram coisas interessantes, jogos interessantes. Inclusive, olha o indefectível joystick da Atari aqui, que você não consegue confundir, inconfundível joystick da Atari, não consegue confundir com nada. E tem aqui o drive de disco aqui também, jogando, e os jogos
absolutamente excepcionais, muito bacanas mesmo. Então realmente valeu muito a pena. Atari 130, tinham vários outros modelos lá também, muito bacanas mesmo. Bom, a gente vai chegando ao final aqui dessa jornada, dessa aventura com um monte de joguinhos dos Ataris aqui. Tinha jogos de PC, tinha jogos. Se não me engano, tinha até cartuchos também. Tinha um cartucho aqui, Atari Football. Se não me engano, esse aqui é um cartucho do Atari 2600. A turma estava vendendo isso tudo lá. Então, absolutamente incrível. É absolutamente incrível essa visita. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Falei bastante, mas é isso aí. Eu gostei muito dessa jornada e espero que vocês tenham podido aproveitar também um pouquinho da minha empolgação que eu senti no dia lá, ver todas essas maravilhas juntas. Então, realmente, valeu muito a pena. E sempre que tiver novidades nessa área, eu vou apresentar para vocês também. Dá pra gente andar junto nessa trilha. É isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.